Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Leonardo, mais uma vez para dar uma aula de ciências aqui para vocês e eu queria começar essa aula hoje de um jeito diferente. Queria saber de vocês se vocês já pararam para se perguntar a origem do café. O café é uma bebida maravilhosa que a gente aqui ama, é verdade? Esse aqui tá uma delícia, com uma crema maravilhosa. Já pararam para pensar na evolução que a natureza teve para chegar até um momento em que o grão de uma árvore tem uma neurotoxina que é capaz de lesionar o tecido cerebral de um predador, de um ser vivo que vai comer aquele grão e fazer ele cair no chão paralisado. Isso é a cafeína. A cafeína não é nada mais nada menos do que uma neurotoxina. Ela serve para poder acabar com os gafanhotos e animais que vão ali predar aqueles grãos. E o que nós humanos fazemos com isso? Uma bebidinha muito gostosa, né? Que é o café. A evolução é engraçada. Bem, já deu para perceber que a aula de hoje vai ser sobre evolução e a gente vai começar a trilhar os caminhos da biologia aqui dentro da ciência, que é um caminho maravilhoso. Vamos lá. No princípio de tudo, havia o que chamamos hoje de fixismo. Fixismo não é nada mais, nada menos do que a ideia de que os seres vivos são estáticos. Eles não saem do lugar, eles continuam lineares. Eles não evoluem, não regridem, não fazem nada. Eles são o que são porque são e vão continuar sendo durante todo sempre. É um universo onde o Pikachu não evolui. O Pikachu vai continuar sendo Pikachu eternamente. Essa é a ideia do fixismo. E é a primeira ideia que se conhece sobre o estudo, digamos assim, dos seres vivos até hoje. Uma das primeiras figuras que a gente encontra no fixismo é o famoso Aristóteles. Aristóteles ele foi o primeiro homem, o primeiro cientista a classificar cerca de 1000 espécies que eram conhecidas na época. Na época eles conheciam na Grécia um total de, em média, 1000 espécies de seres vivos. E o Aristóteles foi lá e catalogou todas elas, colocando suas informações e tudo que ele achou necessário. Só que tem um problema, né? Aristóteles ele defendia a teoria da geração espontânea. Ele acreditava que uma pedra, um lodo, qualquer coisa, uma camisa suada, misturada com trigo velho assim, poderia gerar vida. Porque toda a matéria do mundo tinha um princípio ativo que a partir dali a vida iria surgir do nada. É exatamente isso. Tinha até uma receita, que era você pegar uma camisa fedorenta, suada, um pouquinho de trigo, amarrotar, jogar no lugar escuro e dali iriam brotar ratos. Os ratos iriam brotar ali, ia ser uma coisa linda e você ia fabricar rato do nada. As pessoas acreditavam nisso. Parece idiota hoje, mas na época não era. É uma pena que Aristóteles foi refutado por Pasteur, muitos anos depois. Pasteur é o carinha que criou o método de pasteurização, mas isso é assunto para uma outra aula. Uma hipótese muito popular que predominou na história humana durante centenas de milhares de anos e predomina em algumas pessoas e em alguns locais até hoje é o do criacionismo, que é uma hipótese onde um ou mais deuses criaram todos os seres vivos e é isso, ele criou ou eles criaram do jeito que eles são e eles estão aí até hoje. Então isso é uma forma de fixismo também. E veja só, eu falei um ou mais deuses porque o criacionismo não é uma coisa só da religião cristã, né? Ele aparece também na religião egípcia, ele apareceu também na mitologia grega, ele apareceu nas religiões de matriz africana, hindu. Então toda religião diferente ela vai ter o seu próprio criacionismo, que é bem interessante de ser estudado. Mas descobertas de fósseis acabaram mudando o rumo das coisas. Os fósseis foram começando a ser descobertos e começaram a se gerar questionamentos. Por exemplo, se a criação é perfeita, se foi criada por um criador ou criadores perfeitos, ela não deveria se extinguir. Se temos fósseis de animais que foram extintos, logo a criação não é perfeita. Então, isso começou a gerar esse tipo de debate, gerou um murmurinho, e as pessoas começaram a teorizar na época, não, mas esse fóssil aí é de um animal que está vivo, só que ele está escondido e a gente não está achando, ele deve estar ali no meio do mato, se procurar acha, só que não achava. Aí com o tempo isso foi alimentando as discussões, até que começaram a surgir teorias científicas.
O que liga o primeiro round, que é Lamarck, que ficou conhecido por ser o criador da primeira teoria evolucionista da história da humanidade. Lamarck nasceu em 1744 e faleceu em 1929, quase 2000 anos depois de Aristóteles. Lamarck, ele era um cara curioso. Ele começou a observar que, por exemplo, sabe aquele seu amigo maromba, que ele parecia um palito, aí do nada ele foi malhando, foi passando os meses, os anos, ele foi malhando, aí foi inchando, aí foi ficando forte, assim que nem eu, né? Eu sou uma pessoa muito musculosa, muito forte. Acredite em mim, não acredite nos seus olhos, eu sou. Aí ele foi vendo que as pessoas mudavam conforme essa pressão do ambiente. Uma pessoa, por exemplo, que trabalhava derrubando árvores, ou como um ferreiro que pegava no pesado, fazia muito esforço ali o dia todo, começava a desenvolver musculaturas mais densas, braços mais fortes, peitoral mais largo, perna larga. Lamarck ficou curioso, né? Lamarck achou interessante essa situação. Ele ficava ali observando. E por outro lado, Lamarck também observou que aquelas pessoas que eram sedentárias, elas seguiam o caminho contrário. Ao invés de elas ganharem massa, os músculos delas iam atrofiando, as pernas iam ficando finas, os braços iam ficando finos, ia ficando aquele bucho quebrado, aquela coisa feia, aquela desgraça que você já imagina na sua cabeça. Logo, Lamarck concluiu: se as pessoas mudam, e as pessoas são seres vivos, porque todos os outros seres vivos também não mudam, não evoluem. Só que a ideia de Lamarck era a seguinte: era de que você, o indivíduo, imagine que você está lá, monstro saiu da jaula, fortão, e aí você vai lá e tem um filho, e o filho vai nascer como? Pois é, vai sair monstrão também, fortão. Essa era a ideia de Lamarck, que essas características eram hereditárias, que um pai que ficou musculosão, o bebê também ia nascer musculosão, ia ficar forte que nem o pai. Só que a gente sabe que não é assim hoje, mas na época não se tinham tantos estudos sobre isso e parecia uma ideia interessante para a comunidade científica. E isso foi explorado cada vez mais. Isso do bebê nascer parrudão, Lamarck chamou de lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E todo esse apanhado de tudo isso, ele chamou de teoria do uso e desuso. Logo, se você usa, você desenvolve habilidade, e se você não usa, você perde. Um exemplo que ficou bem popular é o da girafa. Que a girafa, Lamarck acreditava que a princípio ela tinha um pescoço curtinho, pequenininho. Aí as árvores foram crescendo, foram ficando altas, e a girafa tinha dificuldade de morder ali, de catar as folhinhas. Então ela ia esticando o pescoço, ia esticando, e conseguia comer. Então o pescoço dela ia crescendo de acordo com a necessidade dela de alcançar os galhos altos. E a filha dessa girafinha que alcançou aqui a árvore, ela vai nascer com o pescoço já, parrudão, maior do que o da mãe dela era, ou do pai dela era. Então essa é a teoria de uso e desuso. Que os caracteres surgem no indivíduo de acordo com as suas necessidades, e essas características são passadas durante as gerações. E o meio ambiente é quem vai determinar essa evolução. Então essa foi a primeira teoria da evolução que surgiu. E ela é muito intuitiva, é um negócio que você vai olhando e fala, rapaz, eu acho que é assim. Foi mais ou menos assim que foi descoberto. Por quê? Na época não se tinha tantas ferramentas, não se tinha tanto conhecimento acumulado como a gente tem hoje. Por isso que Lamarck chegou até aqui. Mas, como já dizem pessoas muito inteligentes, eu pude ver adiante, pois eu estava no ombro de gigantes. É assim que a ciência funciona. Alguém vai, constrói até aqui, vem outro, parte daqui, constrói até aqui. E a gente vai construindo conhecimento. Surge então o round 2, Charles Darwin. Agora vai. Charles Darwin nasceu em 1809 e morreu em 1882. Chegou a cursar medicina, seguindo a tradição da família de Darwin, que eram todos médicos e pessoas da elite e tal. Ele foi lá cursar medicina como todo mundo da família dele, né? Foi ser médico também. Só que na época não se tinha uma coisa muito útil hoje em dia, que se chama anestésico. Ou seja, se você precisasse passar por uma cirurgia, você ia sentir cada instante de dor daquela cirurgia. E Darwin não se dava muito bem com sangue, ele tinha medo de sangue e tal. Aí chegou na sala de aula lá, tinha que fazer a cirurgia de uma criança. A criança estava lá gritando, doida que estava cortando ela, e Darwin não aguentou aquilo, ficou traumatizado e decidiu sair.
Porém, dentro do curso de medicina, ele acabou aprendendo muito sobre anatomia e se envolvendo com o pessoal de geologia. Então ele começou a entender coisas que eram necessárias para se tornar o grande cientista que ele se tornou, o grande naturalista Charles Darwin. O diferencial de Darwin foi que ele observou fósseis e incontáveis seres vivos. Ele saiu viajando o mundo para ver incontáveis seres vivos de características diferentíssimas, porque estavam em ambientes diferentes, com temperaturas diferentes, dentro de um bioma diferente, e ele começou a avaliar tudo aquilo e adquirir aquelas informações e começou a pensar e pegou uma teoria daqui, pegou outra teoria dali, foi juntando, e isso foi dando um boom na cabeça de Darwin, que ele conseguiu desenvolver a teoria que a gente usa mais ou menos até hoje. Que hoje a gente não usa a teoria de Darwin, a gente usa o que a gente chama de neodarwinismo, que é como se fosse uma evolução da teoria de Darwin. E vale lembrar que não se tem registro de Darwin chamando o que a gente chama hoje de evolução, ele nunca citou como evolução, não se tem muito registro sobre isso. Isso foi um apelido que a mídia deu à teoria dele. A teoria de Darwin se chamava Teoria da Seleção Natural das Espécies. Então a mídia viu essa lapa de nome, as revistas, jornais, e olharam, oxe, que lapa de nome, vamos chamar aqui, ó, evolução, acabou, puf, carimbou, começou a sair o negócio. Foi mais ou menos assim. Então quando Darwin desistiu do curso de medicina, o orientador dele chegou lá e falou, ô Darwin, olha só, desistiu aí, medicina, eu sei, criança, tá cortando, bronca. Vamos fazer o seguinte, tem uma linha de pesquisa massa para tu aí, super atualizada, moderna, top. Lamarck, tu vai estudar aqui, ó, Lamarck vai desenvolver pesquisas em cima de Lamarck. Darwin pegou aquilo ali, abraçou a ideia e foi estudando, até perceber que haviam coisas que não faziam sentido, que não estavam sendo explicadas dentro da teoria de Lamarck. Então Darwin começou a juntar conhecimentos que ele adquiriu da geologia, conhecimentos que ele adquiriu de anatomia e começou a comparar as coisas, comparar os fósseis com os animais que a gente tinha presentes na fauna, comparar a geologia dos locais e a anatomia dos animais, e ele começou a ver coisas que ninguém tinha observado antes. Darwin, então, era uma pessoa muito endinheirada, falou com a família dele e disse que queria viajar ao mundo para complementar a pesquisa dele e publicar o livro que viria a ser A Teoria da Seleção Natural dos Seres Vivos ou das Espécies. Isso foi brilhante. Darwin falou com o pai dele falou com outra pessoa, que falou com outra pessoa, conseguiram um barco para Darwin viajar ao mundo. E um dos mais famosos foi o HMS Beagle, que inclusive passou aqui pelo Brasil. Darwin passou aqui pelo Brasil, ele esteve aqui em Recife. E isso mesmo. E enquanto Darwin esteve aqui em Recife, inclusive ele acabou adotando um animalzinho de rua, coisa que as pessoas não comentam. Darwin ficou com pena de um barbeiro que ele viu na rua, barbeiro mesmo, aquele bicho que dá doença de Chagas, e ele adotou o barbeiro, que ele achou um animal interessantíssimo, porque o barbeiro, eu não sei se vocês já viram, mas quando ele está sugando sangue, ele começa a inflar igual um balão, e ele vai inflando, parece uma bola, só que é uma bola de sangue, né? E Darwin ele tem uma mania esquisita de alimentar com o sangue dele. Inclusive, o comandante do barco em que Darwin estava, do navio que Darwin estava, que era o Robert Fitzroy, ele achava Darwin muito esquisito, porque Darwin ele era meio antissocial assim, meio na dele, e ele tinha um problema de dermatite, ele tinha uma coceira retada, era por isso que ele usava aquele barbão, que isso aqui dele era tudo cheio de creca, que tinha uma coceira miserável assim, braba, aquela chanha no corpo, pronto. E a galera achava muito esquisito que ele tinha essa mania, ele pegou um barbeiro aqui, adotou, ficava andando com o barbeiro chupando sangue no braço dele. Inclusive tem teorias que falam que é possível que ele tenha morrido de doença de Chagas, mas não é nada comprovado, são só hipóteses, né? Bem, ele passou pelo Recife, passou pela Bahia, conheceu o carnaval do Brasil durante o tempo que ele estava passando na Bahia. As pessoas, na época não tinha balão de festa desse jeito que tem assim, eles usavam balão de cera, uma bola de cera, que eles enchiam d'água no carnaval e saiam atacando nos outros, inclusive tacaram bola de cera com água em Darwin, ficou com a roupa tudo molhada. Disse que ficou deplorável a situação dele, tinha vergonha da aparência que isso deixou nele e tal, essas coisas de gente fina, né? E Darwin saiu estudando os fósseis, os animais que tinham presentes, as diferenças, o que o relevo trazia de diferença, o que a alimentação trazia de diferença. Ele passou pelas Ilhas Galápagos, onde ele conheceu as tartarugas de lá, né? Onde ele conheceu os répteis que estavam por lá.
teve também o contato de Darwin com os tentilhões, ficaram conhecidos como tentilhões de Darwin. E bem, a seleção natural das espécies, ela diz que o meio ambiente exerce uma pressão nos seres vivos que habitam ali, e essa pressão, a gente chama de pressão evolutiva, vai direcionar essas espécies para um local. Então, não existe, esqueça, se vocês já ouviram uma vez, mas tem um animal que ele é mais evoluído, que não existe mais evoluído. Mas professor, e a gente? A gente é mais evoluído. Não existe mais evoluído, não existe mais evoluído, tá? Um animal, um ser vivo, ele pode estar muito bem adaptado a um ambiente, perfeitamente adaptado, dominando tudo. Vem um meteoro, acaba com ele. Vem uma doença nova, acaba com ele. Então não existe isso de mais evoluído. As coisas não funcionam de forma linear. As coisas na evolução e na vida também funcionam de forma ramificada. Ela vai para várias direções ao mesmo tempo, entende? Essa pressão evolutiva, ela vai selecionando os seres vivos que vão estar mais adaptados a ela. E para que isso ocorra, é esperado que haja uma variabilidade, que hoje a gente sabe que é uma variabilidade genética, mas na época eles chamavam de variabilidade de características ou de caracteres, dentre esses indivíduos. Porque, ao contrário do que Lamarck acreditava, de que um indivíduo iria evoluir, na realidade isso não ocorre. Esse foi o maior erro de Lamarck. O que evolui não é um indivíduo, não é você que faz, rapaz, tô a fim de ir ali na Paraíba tirar uma habilitação, aí você cria a asa, sai voando. Não vai ocorrer assim. Não é assim que ocorre. Não é um indivíduo que vai evoluir, é um macaco, ele fala, vou virar gente. Tô a fim de usar o Instagram, vira gente. Não ocorre assim. O que evolui não é o indivíduo, é a população. Então, uma população pode vir a evoluir, entende? Imagine que uma população de cabritos vivem aqui num localzinho aqui bonitinho, tem a graminha rasteira, tudo bonitinho ali, eles comiam felizes, aí do nada teve uma mudança climática, aquecimento global, tal, negócio assim começou a ocorrer, aí acabou a grama que tinha no chão. Não tem mais grama, agora só tem árvore. As árvores são um pouquinho altas, ele não consegue alcançar, ele não consegue subir. O que ocorre? Dentre esses cabritos que estão ali, alguns conseguem pular mais alto e agarrar o galho e comer. Alguns desses cabritos. Logo, os que não conseguem pular, eles vão morrer de fome, não vão conseguir se reproduzir, não vão ter filhos, não vão colocar o seu gene adiante. Mas os cabritinhos que conseguem pular mais alto, eles vão ficar mais vigorosos, vão ficar mais fortes, vão conseguir reproduzir e vão ter filhos. E os filhos deles vão receber as características deles, e os que não receberem também vão morrer de fome. Isso é seleção natural. Logo, com o tempo, esse local fictício que a gente está imaginando aqui vai ser povoado por cabritos saltadores, porque os cabritos que não saltavam, eles se lascaram, morreram de fome. Tivemos aqui uma seleção natural, com uma pressão do ambiente. Entende? Então, não é o indivíduo, é sempre o grupo, uma população que evolui. E para que isso ocorra, é necessário que existam variações pré-existentes ali, já plantadinhas nesses indivíduos. Isso vale para humano, isso vale para animal de qualquer tipo que você estiver imaginando, planta, bactéria, fungo, qualquer bicho, qualquer ser vivo, está vivo, precisa disso. Tá? É por isso que quando a gente fala da ecologia, a gente sempre fala de preservar a variabilidade genética, a variedade do animal que está ali e tudo mais. Porque se não tiver variedade, pode vir uma doença e erradicar todos, porque todos são iguais e nenhum vai ter uma defesa contra aquele patógeno, contra aquela novidade que foi inserida ali nesse ambiente. E os famosos tentilhões de Darwin são passarinhos que chegaram em uma ilha, ficaram presos ali e acabaram sendo separados. Por quê? Por nichos. Alguns desses pássaros eram mais habilidosos para catar frutinhos em cima das árvores. Então, com o passar dos anos, o bico dele, os que tinham um bico mais adaptado a pegar esses frutinhos, foram ficando cada vez mais segregados. Isso foi gerando uma nova espécie. Em contrapartida, tinha alguns passarinhos desses que não conseguiam ficar muito bem lá em cima, mas ele era muito bom em catar as sementes e comer. Com o tempo, os passarinhos que tinham um bico mais robusto,
eles foram sendo selecionados porque eles conseguiam quebrar melhor esse grão e digerir melhor esse grão. E tinham outros passarinhos que estavam em outro nicho, que eles tinham um bico muito frágilzinho, ele não conseguia quebrar nada, também não conseguia pegar a danada da frutinha. O que é que ele fazia? Ele ia catar a minhoca. Com o tempo, os passarinhos que tinham o bico mais fininho e mais longuinho para catar a minhoca dentro da toca, eles foram sendo selecionados. Enfim, isso aconteceu de inúmeras maneiras diferentes, que gerou vários pássaros totalmente diferentes. Que Darwin, quando viu isso, ele ficou maravilhado. Como que uma espécie gerou tantas variedades, entende? Isso para Darwin foi maravilhoso e ajudou muito ele a desenvolver as teorias. Inclusive, outra coisa também que Darwin teve contato para gerar as teorias, né, foi criadores, tipo fazendeiros e criadores de pombo. A galera criava pombo para fazer pombo correr, só que eles selecionavam os pombos, começavam a desenvolver espécies de pombo diferentes, como se fosse um campeonato. Tinha um pombo que tinha perna longa, tinha um pombo que tinha um peitoral grandão, tinha um pombo que tinha um olhão, tinha um pombo que tinha um cabeção, tinha um pombo que tinha um topetinho. Tinham vários tipos de pombo. Isso aqui foi o meu pombo pessoal, eu chamo ele de cachorro, é meu filho, tá aqui latindo. Isso é uma seleção que não é uma seleção natural, é uma seleção artificial, uma seleção humana. A gente vai lá selecionando os animais que a gente quer que cruze e vão cruzando eles. Um grande exemplo disso são os cães. Esses indivíduos aqui, eles não surgiram ao acaso na natureza. Fomos nós que selecionamos as características que a gente achou interessante, capturamos lobos na floresta e transformamos nessa coisa fofinha e gostosa chamada Botã. Dá oi para todo mundo, Botã! Os cães, eles hoje em dia não fazem mais uma reprodução em geral sozinhos. Não são mais eles e o ambiente que selecionam. Somos nós humanos que selecionamos as características que a gente acha interessante. E assim a gente acaba gerando essas coisinhas fofinhas e raças muito diferentes com as características que a gente quer. Cães para puxar trenó, cães para caça e cães para serem fofinhos e amorosos. É filhote! Então existem vários métodos de evolução. E isso não se aplicam só para animais, se aplicam para plantas também. O milho que você come hoje no seu cuscuz, você prepara aquele cuscuz talagudo, é um milho que foi selecionado pelos humanos para ter as características que a gente quer, que são mais nutritivos, mais amarelinhos, sabugo maior, que tem menos falha no sabugo. Tudo isso foi selecionado. O repolho que tem na sua casa, o tomate, a batata, tudo isso foi selecionado por nós. E Darwin foi lá nas fazendas observar como é que os caras selecionavam, o que é que ocorria, como eles faziam, para poder desenvolver suas teorias. Essa foi a grande sacada de Darwin. Mas ele não fez tudo sozinho. Ele se baseou em outras teorias de outras pessoas também. Porque é assim que a ciência funciona. E um último exemplo que a gente pode dar aqui é o das mariposas. Lá na Europa, antes da Revolução Industrial, o ar era puro e maravilhoso. Isso favorecia um tipo de agregado de ser vivo que a gente chama de líquens, que é quando uma alga e um fungo se ligam, em especiais eles se ligam, e eles vivem uma simbiose. Eles vivem grudadinhos em árvores, em lugares assim, e eles precisam muito de ar puro. E hoje em dia, esses líquens, a gente usa eles como sinalizadores de ar puro. Veja que coisa linda. Então, antes da Revolução Industrial, todas as árvores eram cheias de líquens, de cima a baixo. Coisa bonita, tudo bonitinho ali, ar puro, maravilhoso, você respirava. Lindo! Isso acabava favorecendo com que o tronco das árvores ficava coberto de líquens e eles ficavam esbranquiçados. Tinha uma espécie de mariposa que era prevalente no ambiente e elas eram de duas cores, ou pretas ou brancas. No líquen branco, a mariposa branca acabava se disfarçando melhor, ela ficava escondida, passava despercebido. Já a mariposa preta, ela ficava bem visível, então via um passarinho e falava, olha um rango, pegava, comia e metia o pé. Então as pessoas acabavam vendo mais mariposas brancas do que preta. Era muito raro você ver uma mariposa preta. Geralmente se via branca, porque as brancas sobreviviam, elas prevaleciam. Até que veio a Revolução Industrial. E aí começou a fumaça para todo lado, queima carvão, queima madeira, queima tudo, poluiu o ar, os líquens morreram e o tronco das árvores ficaram expostos, aquele tronco escuro, mais chegado com preto. Aí foi a vez das mariposas pretas tomarem um momento. Então, do nada, as pessoas começaram a observar que as mariposas brancas sumiram e só tinha mariposa preta. Aí, sei lá, elas tomaram sol, não sei, mudaram de cor, sei não o que foi que aconteceu não.
Acho que estava afim, né? Tava muito sol, elas foram ficar gótica, não sei. Esse tipo de pensamento é um pensamento anarquista, de que aqueles indivíduos mudaram porque queria. Mas não foram os indivíduos que mudaram. Havia uma população que havia variabilidade dessa população, que era variedade branca e preta. Quando os troncos de árvores perderam os líquens, que ficaram pretos, as pretas conseguiam se esconder melhor e as brancas se lascavam. Vinham os passarinhos, comiam as brancas tudinho. Então acabaram, reduziu muito a população de mariposa branca e subiu a população de mariposa preta. Isso é um exemplo das teorias evolucionistas de Darwin, tá? A gente vai continuar esse assunto de evolucionismo na semana que vem, onde a gente vai se aprofundar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais do que leva a evolução a ocorrer e etc. Conhecer os tipos de pressão, como que ocorre e por que ocorre. Por hoje é só, vou deixar uma atividade para vocês lá no aplicativo. Espero que tenham gostado da aula. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau!